Bom ter vocês aqui com a gente. É muita alegria nós nos reunirmos, mesmo que à distância, mas estamos juntos para cultuar ao Senhor. E queremos pedir que você curta aí esse vídeo, dá o seu like, compartilhe, divulgue esta mensagem aos seus amigos, aos seus contatos, para que outros também possam ser abençoados com essa mensagem, com essa palavra. Por isso que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não estamos aqui fisicamente, mas estamos reunidos como igreja para cultuar o Senhor. Quero orar nesse instante para iniciar nosso culto. Obrigado, meu bom Deus, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por Tua bondade. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado a nós e tem sido o nosso socorro, Senhor. O Senhor tem nos abençoado. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nesse tempo difícil podemos contar com o seu socorro e podemos nos reunir e cultuar o Teu nome, ó Deus. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos tem dado. Em nome de Jesus, amém. Angústia, dores, ansiedade, dificuldade. Por que nós passamos por tudo isso? Por que nós enfrentamos tantas dores, tantos sofrimentos? Relembrando um pouquinho, a história bíblica do povo de Israel caminhando pelo deserto, por que eles passaram dias com sede ou dias com fome, para só depois Deus fazer jorrar água da rocha, Deus fazer cair o maná sobre eles, vir as codornizes para alimentá-los? Por que aquele período de sofrimento? Eu entendo que Deus, Ele quer nos dar sempre o melhor. E o melhor é o próprio Deus. Melhor do que a água para matar a sede é Deus. Melhor do que a carne e o maná para matar a fome é o próprio Deus. Por isso o salmista, no Salmo 46, ele vem nos dizer assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. A adversidade vem para que nós saibamos que Deus é um Deus presente. E como eu disse que Deus quer dar o melhor para nós, que é Ele mesmo, Ele também nos fala através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Seja qual for a situação, voltemos para o nosso Senhor. Seja para clamar por socorro, seja para agradecer pelo socorro que Ele já enviou, seja para louvá-lo e adorá-lo, porque Ele é merecedor, independente da circunstância. Ele é merecedor de todo o nosso louvor, honra e glória. Ele é merecedor de nosso louvor porque Ele se deu a si mesmo por nós, para nos salvar, para nos fazer seus filhos, para nos fazer próximos, para nos levar próximos a Ele. Então, a Deus toda a nossa gratidão, a Deus a nossa adoração, e esse é o motivo de estarmos juntos, online ou presencial, para cultuar o nosso Deus, para adorá-lo, porque Ele é o único merecedor de todo louvor, honra e glória.
Estaremos orando agora pelos alguns pedidos que já nos foram enviados e também alertamos vocês que nos enviem, seja através aqui do chat, ou através do grupo do WhatsApp, ou através de um amigo seu que você tem aqui na igreja, para que nesse momento, também durante a semana, nós como igreja estaremos clamando ao Senhor, pedindo pelo socorro dEle, que Ele venha ao nosso auxílio. Santo Deus, obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da adversidade, no momento do sofrimento. Nós cremos, Senhor, que não só o Senhor está disposto a nos socorrer, mas o Senhor tem todo o poder para nos socorrer. E nós Te louvamos por isso, ó Pai, porque o Senhor se importa conosco, o Senhor cuida, o Senhor nos cerca, o Senhor nos protege, o Senhor trabalha, Senhor, para que nós nos aproximemos de Ti. E nós clamamos agora, Deus, como Teu povo, clamamos pelo Teu socorro, Senhor, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor venha, ó Deus, sobre nós e derrame as Tuas bênçãos sobre nós, sobre aqueles, ó Pai, que estão enfermos, aqueles que sofrem dores, que sofrem medos, aqueles que estão aguardando por um atendimento médico, estão aguardando por um leito. Tenha misericórdia, Senhor, e age, Senhor, na vida dessas pessoas, age, Senhor, na vida de toda a nossa nação, para que isso possa ser consertado, Deus, que possa ser resolvida essa questão e que possa haver um socorro também, ó Deus, através da medicina, através dos medicamentos. Mas cremos que se isso ocorrer, é o socorro do Senhor, é a ação do Senhor que nos provê. E nós clamamos, ó Pai, que o Senhor esteja nos auxiliando nesse sentido. Seja, ó Pai, com aquelas pessoas que estão passando dificuldades também na questão financeira, que passam necessidade em seus lares, que o Senhor esteja socorrendo e nos abençoando, ó Deus, e nos permitindo também socorrer essas pessoas através daquilo que o Senhor já nos tem dado. E nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem provido, o Senhor tem nos sustentado e tem nos mantido até aqui. Seja conosco, nos mantenha a fé, ó Deus, nos mantenha a esperança e que estejamos sempre em adoração ao Senhor, em gratidão, em comunhão com o Senhor
independente da circunstância, independente do momento. Muito obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como é gostoso nós temos a confiança de que Deus ouve o nosso clamor. E eu estou aqui em nome da Igreja Batista Prudentina para agradecer a você que tem sido fiel na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Que Deus o use de uma forma muito especial por você ter aceito o desafio de investir no reino de Deus. Hoje, aquilo que nós fazemos como igreja, no sustento dos nossos missionários e até mesmo essa transmissão que você está acompanhando, só é possível por causa da sua fidelidade. E o desejo do meu coração é que Deus continue abençoando você e trazendo essa convicção da marca da fidelidade, pois da mesma forma como Deus tem sido fiel a você, você tem sido fiel na entrega do seu dízimo e da sua oferta, e que você possa todos os dias experimentar isso. E eu queria que ao mesmo tempo que nós pudéssemos orar neste momento por todos aqueles que já entregaram ao Senhor parte daquilo que o Senhor tem confiado a você, nós pudéssemos também orar por pessoas que talvez nós conhecemos e estão passando por dificuldade nessa área. Pessoa que você pessoalmente talvez conheça, e talvez nós seremos uma resposta para as orações dessas pessoas. Queria desafiar você a, de repente, essa semana, fazer uma ligação para pessoas que talvez você conheça ou estejam passando por dificuldades, orar por essa pessoa e talvez verificar aquilo que você pode fazer, aquilo que nós como igreja podemos fazer para abençoar a vida dessas pessoas. Você concorda que a gente possa orar neste momento mais uma vez com esse objetivo? Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, obrigado por tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é Deus fiel. Neste momento, Deus, eu coloco diante do Senhor todas as famílias, ó Deus, de servos do Senhor, de discípulos do Senhor, que entregaram dízimos e ofertas, ó Deus, já nesse mês, que a bênção do Senhor estejam sobre a vida deles, que eles possam perceber, Deus, cada vez mais que o Senhor é Deus provedor, Pai. Deus, nós oramos por pessoas, ó Deus, neste momento, que estão passando por lutas na área financeira, pessoas que talvez tenham perdido o emprego. Deus, em nome de Jesus, traga uma recolocação, Deus, e que essa pessoa possa perceber que isso é uma marca da fidelidade, da bondade, da provisão do Senhor. Deus, se os seus filhos fizerem, ó Deus, contato essa semana, para aqueles que fizerem, Deus os use de uma forma especial, Deus, e que o Senhor possa usar a vida de cada um dos teus filhos para abençoar pessoas que estão passando por lutas nessa área, Deus. Obrigado porque como igreja, Deus, nós podemos fazer parte de projetos que o Senhor tem para a vida de pessoas, ó Deus, e é com gratidão em nossos corações que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esperança.
Vamos orar, meus irmãos, para que o Senhor fale conosco através da mensagem, através da palavra de Deus que será ministrada. Deus amado, nós estamos diante da Tua presença, Pai, clamando em nome de Jesus, para que o Senhor fale conosco, Deus. O Senhor tenha livre acesso ao nosso coração, que o Espírito Santo de Deus traga, Deus, a Tua palavra, para que a nossa vida, para que o momento em que vivemos, ó Deus, possa ser transformados pela presença do Senhor, Paizinho. Se o Senhor não falar, Deus, não tem como nós compreendermos. Por isso, ó Deus, nós oramos e clamamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito gostoso poder participar de um culto como esse, de poder compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre a vida de um grande homem de Deus, um servo do Senhor que eu gosto muito. Ele era um homem que era um viajante, ele vivia de cidade em cidade. Se existisse passaporte naquele período, o passaporte dele seria cheio de carimbo das diversas cidades por onde ele passou. Agora, numa dessas viagens, esse homem teve um encontro com o Senhor Jesus. Ele era um homem que era profissionalmente, ele tinha um zelo excelente por aquilo que ele fazia e ele exercia sua função como um dos melhores de sua época. Ele era uma pessoa muito influente naquele lugar, por onde ele vivia, e ele era uma pessoa que levava sua religiosidade muito a sério, um homem extremamente zeloso em tudo aquilo que ele fazia. Só que nesse encontro que ele teve, numa das cidades que ele estava viajando, a vida dele foi completamente transformada e marcada pela presença do Espírito Santo de Deus dentro da vida dele. Esse homem que eu estou falando, o nome dele era Saulo de Tarso, e o nome dele posteriormente foi mudado. Mas o trecho da palavra de Deus que narra esse encontro dele com o Senhor Jesus está lá em Atos, no capítulo 9, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, não conseguia ver nada, e os homens o levavam pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. A história desse homem, desse discípulo do Senhor Jesus, vai nos ensinar coisas especiais e maravilhosas na nossa vida, pois esse não foi um simples encontro casual que aconteceu na vida dele. Esse encontro ele mudou completamente a vida daquele homem e mudou até mesmo a teologia que nós hoje temos o contato e nós vivenciamos dentro de nossas igrejas. A vida de Paulo, ela foi marcada por esse encontro com o Senhor Jesus. Sempre que temos um encontro com Cristo, nossa vida carrega marcas de mudanças e transformações. No capítulo anterior a esse que nós lemos, no texto em que nós estamos meditando, vai mostrar o apóstolo Paulo estando presente na morte de Estevão. Estevão ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi brutalmente assassinado, perseguido pelos líderes religiosos e pelo povo daquela época. E a palavra de Deus vai dizer que ele, Paulo, aprovava aquilo que estava acontecendo. O texto é muito claro, vai dizer que ele cuidava das roupas daqueles que estavam agredindo Estevão. E lá no capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus diz: e Saulo aprovou a morte de Estevão.
Ele estava com um objetivo muito claro de perseguir aqueles que acreditavam em Cristo Jesus e naquela mensagem que estava sendo pregada. Tanto que no capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus vai dizer: porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Ele tinha aquele objetivo muito claro e ele fazia da melhor forma a atividade que havia sido designada a ele. Na carta de Paulo, lá aos crentes da cidade de Filipos, ele acaba escrevendo: fui circuncidado quando tinha 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, de sangue hebreu, quanto à prática da lei eu era fariseu e tão fanático que perseguia a igreja. Quanto ao cumprimento da vontade de Deus por meio da obediência à lei, ninguém podia me acusar de nada. Era um homem intenso, religioso e de muita responsabilidade em tudo aquilo que ele fazia. Mas o sentimento que corria pela mente, pelo coração da vida do apóstolo Paulo, e a vida dele começa a mostrar isso, é que existia um sentimento de vazio muito grande dentro do coração dele. E esse sentimento era que necessitava de um verdadeiro encontro com o Senhor. E foi isso que a palavra de Deus mostra que acontece. Muitas pessoas em nossos dias são parecidos com a vida do apóstolo Paulo, com o jeito que ele vivia, de uma forma muito intensa. Talvez você que acompanha essa mensagem nesta noite, você tem sido um profissional zeloso, você tem sido uma pessoa que tem olhado e tentado suprir as necessidades da sua família, você até gentilmente faz alguma ação ou obra social. Mas no fundo, quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, você sente que falta algo dentro do teu coração, que falta algo que possa preencher, às vezes, um vazio que vem assolando a sua vida durante anos. E esse vazio ele só pode ser suprido com a presença do Senhor Jesus num verdadeiro encontro com Cristo, da mesma forma que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu tenho plena convicção de que quando Paulo acordou naquele dia, ele não imaginava que aquilo que aconteceu com ele naquele caminho de Damasco fosse acontecer. Ele foi surpreendido. Deus sempre nos surpreende quando permitimos que a vontade dele seja feita em nossas vidas. E é diante de todo esse cenário que eu queria convidar você a identificar algumas marcas deixadas pelo encontro com Jesus. Marcas essas que também farão parte da nossa vida quando nós temos um verdadeiro e profundo e sincero encontro com o Senhor Jesus. E ao olhar toda essa história, a primeira marca que eu identifico é a marca da mudança. A marca da transformação, da mudança de vida, da mudança de direção que muda a prioridade das coisas importantes da nossa vida. Uma coisa que eu tenho testemunhado é que um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus deixa essa marca da mudança cravada na nossa vida. O desejo de mudar. O desejo de agir diferente daquilo a qual nós estamos acostumados a viver. E essa mudança só é possível plenamente quando nós permitimos que o Senhor Jesus, Ele venha tomar conta da nossa vida. Essas mudanças trazem convicções no mais profundo da nossa alma. Convicções tão fortes que vão nos levar a não titubear ao tomar decisões de mudanças dentro da nossa vida. Era isso que acontecia naquele momento na vida de Paulo. Aquele encontro produziu na vida dele a certeza, a plena convicção de um Deus poderoso que havia de se manifestar na vida dele, na vida de todos aqueles que criam. Por isso ele, da mesma forma como era intenso no seu papel de perseguidor da igreja, foi aquele que foi usado por Deus para que o evangelho fosse propagado, para que o nome de Jesus ele fosse glorificado. Paulo, ele era um homem que ele sentia prazer, alegria em ver os cristãos atrás das grades. Era esse o papel dele, ele era um perseguidor duro, cruel. A palavra diz que ele ia de casa em casa buscando aqueles que acreditavam ou que haviam crido que Jesus Cristo, ele havia sido
enviado por Deus, morto e ressuscitado. E ele tinha recebido autorização para prender todas as pessoas que se envolvessem com o cristianismo. Tanto que lá no capítulo 9, no versículo 1, a palavra de Deus vai dizer que, enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com um grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens como as mulheres. Depois do encontro com Jesus, a sua vida não foi mais a mesma. Sabe por quê? Porque a presença de Cristo provoca transformação tão grande na vida da pessoa que impossibilita continuar do mesmo jeito. Depois do encontro com o Senhor Jesus, Saulo de Tarso não existia mais. Sabe por quê? Porque Cristo começa a viver dentro do coração dele e a agir dentro da vida dele de uma forma que a sua história foi completamente mudada. Era isso que estava acontecendo na vida de Paulo. Era isso que estava acontecendo com aquela transformação que veio sobre a sua vida. E esse mesmo homem que chegou a dizer: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é que vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Esse era um homem que havia tido um encontro com o Senhor Jesus. Sempre que eu penso na vida de Paulo, eu fico imaginando Paulo tendo que conviver com as suas decisões que foram tomadas no passado. Ele, religioso que era e zeloso como era, ele fez muito mal a muitas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo naquela época. E eu fico imaginando Paulo tendo que lidar com arrependimentos, às vezes com sentimentos de culpa que começavam a assolar o seu coração, coisas que vinham à sua mente e ele tinha que aprender a lidar com tanta coisa que ele fez, com tanta maldade que ele havia feito, com aquelas pessoas que acreditavam no Senhor. Tem muitas pessoas em nossos dias que não conseguem viver de uma forma plena a paz dentro do coração por não conseguir lidar com atitudes praticadas no passado. Talvez esses são sentimentos que incomodam o teu coração. Tem pessoas que vivem aprisionadas pela culpa por ter feito coisas ou deixado de fazer, e às vezes o inimigo das nossas almas acha uma brecha para tentar amargurar e trazer tristeza e sentimento de culpa dentro do coração. Tem muitas pessoas que são aprisionados pela raiva, pela ira, sentimento às vezes que não conseguem controlar e às vezes não conseguem lidar de uma forma em que a sua vida vai experimentar a verdadeira paz de Cristo dentro do coração. Pessoas às vezes que vivem uma vida amargurada por coisas que aconteceram, e a pessoa não aceita isso, e isso traz um sentimento de tristeza profundo dentro do coração e no mais íntimo do coração. E às vezes não consegue viver a plena liberdade em Cristo. A palavra de Deus, ela diz que quando nós temos algo para ser apresentado diante de Deus, nós temos que apresentar com sinceridade e com arrependimento que o Senhor, ele vai nos perdoar. Paulo, ele tinha essa convicção. Ele sabia que aquilo que ele fazia acreditando que estava fazendo em nome de Deus. E de repente ele é confrontado naquele encontro para que ele tivesse uma mudança de vida, uma mudança de postura. Quando Cristo aparece para ele, tudo que ele acreditava começa a mudar. Tudo que ele investia tempo e ele investia aquele tempo com zelo, começa a não ter mais valor. Tanto que lá no versículo 15 e 16 a palavra de Deus vai dizer: eu o separei como instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Esse mesmo homem que agiu dessa forma foi escolhido por Deus para que pudesse ser instrumento do Senhor de salvação.
Talvez você que acompanha essa mensagem já teve um encontro com Cristo e talvez nos últimos anos da sua vida você tenha sofrido com sentimentos que têm aprisionado você. Eu quero dizer em nome de Jesus que o sangue do Senhor que já foi vertido na cruz do Calvário foi para que você tivesse pleno perdão de tudo aquilo que você fez desde que você se arrependa. Então não espere nenhum minuto a mais e entenda que da mesma forma como Paulo, você é chamado por Deus para realizar uma obra, uma tarefa especial em nome de Deus. Onde as pessoas talvez enxergassem somente um homem assassino de cristãos, o Senhor viu uma vida transformada. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus, no plano da salvação e transformação de pessoas que viviam naquela época. Pois Deus olha diferente da forma como que nós humanos, nós olhamos. Talvez você já teve esse encontro com o Senhor Jesus, já experimentou mudanças dentro da sua vida, mas talvez no decorrer do caminho da sua jornada, essas mudanças não podem mais ser encontradas. Você já parou para refletir a respeito disso? Onde foram parar as mudanças da sua vida? Será que essas mudanças que um dia fizeram parte do seu jeito de viver, do seu jeito de agir, que fez com que a sua agenda vivesse de acordo com aquilo que Deus tinha preparado para você, será que elas ficaram pelo caminho? Quando você olha para o mais profundo do seu coração, você consegue enxergar nos dias de hoje essas marcas das mudanças que o seu encontro com Cristo trouxe dentro da sua vida? Deus deseja restaurar as marcas da presença do Senhor em sua vida. Sabe quando que nós percebemos que as marcas das mudanças do nosso encontro com o Senhor Jesus, elas começam a desaparecer? São quando os valores do reino de Deus começam a ser substituídos por interesses pessoais, por coisas que ocupam maior lugar no nosso coração do que a vontade de Deus. É nesses momentos que nós vamos perceber que a nossa vida, às vezes, ela pode se tornar uma vida simplesmente de uma ação ou atitudes religiosas, mas o nosso coração está vazio da presença de Deus. Nós acabamos deixando de lado coisas que um dia foram prioridades dentro da nossa vida, coisas que foram dadas pelo próprio Deus a cada um de nós. E de repente a nossa mente, ela começa a buscar coisas que um dia foram deixadas de lado. E são nesses momentos que o nosso coração abre brechas para que nós tenhamos um voo solitário, longe às vezes de planos que Deus tem para a nossa vida, e nós começamos a viver vazios dentro do nosso coração. Talvez você que acompanha essa mensagem tenha vivido algo parecido com isso que nós estamos falando. Talvez dentro do seu coração existe um sentimento até mesmo de fracasso espiritual. Sabe por quê? Porque você não consegue enxergar a presença de Deus naquilo que você tem feito. E o desafio que o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós nessa noite é que nós precisamos experimentar mais da fidelidade de Deus, exercendo a nossa fidelidade diante daquilo que Deus tem dado a nós. Eu quero dizer algo muito sério para você nessa noite. Deus não te vê como um derrotado. Ele deseja restaurar seu coração com a marca da mudança que um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus pode dar. O inimigo das nossas almas, ele é especialista em trazer mentiras na nossa mente. Satanás às vezes age de uma forma que ele consegue nos aprisionar, plantando mentiras dentro do nosso coração. Da mesma forma como o Senhor havia escolhido Paulo, da mesma forma como Deus fez uma transformação no coração dele, ele deseja fazer a mesma transformação na sua vida e usar a sua vida da mesma forma como olhou, como usou a vida de Paulo.
Sabe por quê? Deus, Ele olha para você da mesma forma que Ele olhou para Paulo, com o desejo de usar a sua vida de uma forma tão intensa para que pessoas conheçam o amor de Cristo. Esse mesmo Jesus que encontrou Paulo no caminho de Damasco, Ele deseja ter um encontro ou um reencontro com você nessa noite, porque Ele tem planos para a sua vida, planos para a sua história. E Ele começa a dizer, olha, foi você que eu escolhi e eu quero que a marca da mudança faça parte da sua vida e você experimente verdadeira transformação vinda dos altos céus para que você se torne instrumento poderoso ainda nessa geração que nós estamos vivendo. Essa palavra é para você que já teve um encontro com o Senhor Jesus. Você que participa desse culto e sabe que o Senhor Jesus morreu por você. Talvez você esteja buscando algo dentro da sua vida para preencher um vazio de frustração espiritual dentro do teu coração. E hoje a palavra de Deus e o toque do Senhor na sua vida é que você precisa ter um reencontro com o Senhor Jesus. E esse reencontro vai fazer você reviver, ressuscitar marcas da mudança que o encontro com Cristo já foi ou já teve presente dentro da sua vida. Talvez seja por isso que Deus o trouxe a participar deste culto nesta noite, para que a sua vida seja marcada hoje aqui neste lugar. Talvez esse seja o teu caminho de Damasco para ter um encontro com o Senhor. Talvez você seja uma pessoa séria com Deus, uma pessoa que tem responsabilidades. Mas a partir de hoje, talvez o Senhor está dizendo para você, da mesma forma como disse a Paulo, que vai lhe mostrar como você pode ser útil no reino de Deus e sofrer até mesmo em nome do Senhor. Você crê nisso? Que Deus pode fazer isso por sua vida? Agora eu tenho uma palavra para você, que talvez é uma pessoa muito zelosa e religiosa, mas que talvez o Espírito Santo de Deus está dizendo e confrontando o seu coração nessa noite, dizendo que existe um vazio no mais profundo da sua alma. E talvez o que você tem percebido é que você precisa ter um encontro com esse Senhor, da mesma forma como aconteceu com Paulo. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3, vai dizer que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por causa do pecado, todos nós estamos separados daquilo que Deus tem para nós. E João 3,16 vai dizer que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna dada somente por aquele que morreu na cruz. Aquele mesmo que se encontrou com Paulo e disse, Paulo, Paulo, por que me persegues? Eu usarei a sua vida. E de repente esse texto começa a nos dizer que através do sacrifício de Cristo, nós podemos ter uma verdadeira mudança de vida e garantia de eternidade. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 36, a palavra de Deus vai dizer, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca da sua alma? Talvez você é uma pessoa séria com seus compromissos. E talvez você é uma pessoa que tem buscado sucesso em tudo aquilo que você faz. Talvez você é uma pessoa que busca excelência, independente daquilo que você esteja fazendo. Mas isso pode, às vezes, simplesmente trazer realizações passageiras dentro do nosso coração. Quando a verdadeira essência da nossa vida e da nossa alma não é Jesus Cristo. A proposta que o Senhor tem para nós nessa noite é de trazer realização plena e eterna dentro do seu coração. Afinal de contas, Deus ama tanto você que deseja abençoar a sua vida de uma forma como talvez você nunca experimentou. E Ele está dizendo, olha, eu conheço a sua vida, a sua seriedade e eu desejo mudar completamente a sua história. Sabe por quê? Porque você precisa da marca da mudança dentro do teu coração. A marca do sangue que um dia Jesus derramou na cruz do Calvário. E através dessa atitude,
atitude, a sua vida futura, a sua vida eterna pode ser mudada. Sua vida precisa ser transformada para que você possa experimentar tudo que Deus tem preparado para você. Uma coisa que esse texto mostra é que o apóstolo Paulo, no caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Jesus, ele se depara com uma cegueira dentro do coração dele. Eu vejo que Deus traz a visão novamente, restaura a visão do apóstolo Paulo naquela situação, para que ele pudesse entender aquilo que estava acontecendo dentro da vida dele. E só por isso ele foi capaz de entender qual é o plano e o projeto que o Senhor tinha para a vida dele. Talvez você que acompanha essa mensagem hoje, a sensação que você tem, às vezes, é de estar completamente cego, sem entender muitas coisas que acontecem na sua vida. E hoje o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo do Senhor, está dizendo que é dia do seu encontro com Cristo, para que a sua vida e a sua história seja completamente modificada pela presença do Senhor. Talvez a sua vida está dura e a sua jornada está com muitas batalhas, com muitas incertezas dentro do seu coração. E o que o Senhor talvez deseja fazer com você a partir de hoje é que você possa perceber o valor que você tem e como você pode ser útil e ser completamente usado pelo próprio Senhor para que a sua vida se alegre na presença de Deus. Jesus não curou Paulo apenas fisicamente, mas a maior cura que aconteceu na vida de Paulo foi a cura da cegueira espiritual. Muitas pessoas, às vezes, em nossos dias, procuram para a sua vida, para a vida de seus familiares, às vezes curas físicas, cura física, mas acaba se esquecendo ou não se importando, às vezes, com doenças da alma, que têm assolado a vida dessas pessoas e trazido tristeza e amargura para dentro da caminhada da sua vida. E o que a palavra de Deus começa a dizer é que o Senhor Jesus, quando se encontra com você, Ele pode trazer cura espiritual para a sua alma. A cura espiritual, ela se sobressai até mesmo a cura física. Sabe por quê? Porque ainda que venhamos a perecer, nós temos a garantia de vida eterna na presença de Cristo Jesus. Quais são os toques do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração nessa noite? O que Deus tem tentado falar a você? E você foi escolhido por Deus, talvez para ser trazido aqui nesse lugar, para ter um verdadeiro encontro na presença do Senhor. Talvez você tenha tido a percepção nessa noite de que você é pecador, e é mesmo. A palavra de Deus diz isso. Mas mais do que isso, talvez você tenha percebido que Deus enviou Cristo Jesus para que a sua história fosse transformada. E mesmo nos dias de hoje você pudesse começar a viver mais da presença e da paz que o Senhor Jesus pode dar dentro do teu coração. Talvez você tenha corrido tanto na sua vida e não tenha tido tempo de se importar com coisas eternas, com coisas essenciais dentro do seu coração. Sabe de uma coisa? Deus ama tanto você e Ele deseja abençoar a sua vida. É isso que a palavra de Deus traz para nós. Ele diz, olha, eu conheço você, permita que eu mude a sua vida e a sua história. E quando nós percebemos e permitimos isso, essa marca da presença de Deus, do encontro com o Senhor Jesus, começa a mudar a nossa vida e começa a mudar a nossa história. É assim que Deus faz. É assim que o Senhor faz. Você é essa pessoa que deseja entregar a sua vida, que deseja permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o seu jeito de viver, da mesma forma como mudou o jeito de viver de Paulo. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você gentilmente a fazer uma oração comigo. Feche os teus olhos e diga assim, olha, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração nas suas mãos. Eu reconheço que sou pecador e eu preciso de uma transformação
que só Cristo pode trazer à minha vida. Eu creio nisso e oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que fez essa oração que o Senhor Jesus deseja mudar completamente os seus dias. Se você fez essa oração, eu queria desafiar você, coloca aqui no chat dizendo: olha, eu mudei e eu aceitei, eu quero encontrar as marcas da mudança do Senhor dentro da minha vida, porque eu preciso viver de um jeito diferente a minha vida. Talvez você vai mandar uma mensagem para a pessoa que enviou o link dessa transmissão a você. E você vai pedir ajuda dizendo: olha, eu fiz uma oração entregando a minha vida para o Senhor Jesus e eu preciso de ajuda. E essa pessoa vai ajudar você. Agora, eu tenho um segundo desafio. E esse desafio é para você que já teve um encontro com o Senhor Jesus em algum momento da sua vida. E talvez o toque do Senhor, especialmente para você nessa noite, é que Deus deseja ressuscitar essas marcas do encontro com Cristo em seu coração. E talvez o que você precisa é sentir novamente que Deus o escolheu. E o Espírito Santo está trazendo à sua memória e à sua mente essa certeza daquilo que um dia o Senhor revelou a você. Talvez essas coisas que o inimigo, no decorrer da sua história e dos seus dias, ele foi roubando aos poucos de dentro do seu coração. E o que o Senhor está dizendo hoje, olha, hoje é o dia de você relembrar desses encontros, porque eu quero usar a sua vida. Eu quero usá-lo da mesma forma como usei Paulo. Você é essa pessoa? Não ignore o toque do Espírito Santo de Deus. Talvez você vá me procurar para que a gente possa ter uma conversa a respeito do que Deus está revelando a você. Ou você vai procurar alguém que você confia para poder abrir o seu coração. E talvez de forma prática, hoje é o dia desse encontro com o Senhor Jesus, desse reencontro, que vai marcar a ressurreição das marcas do seu encontro com Cristo dentro do seu coração. E de forma prática, você vai ser um instrumento de Deus, da mesma forma como Paulo, para ser usado na geração onde Deus tem colocado você, para testemunhar do amor do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa durante essa semana lembrar dessas palavras que o próprio Senhor tem trazido ao seu coração e buscar a ajuda que Deus tem tocado no mais profundo da tua alma. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do com casas que tenham conforto,
talvez numa encosta com vista pro mar, mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, o seu poder e amor profundo, eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Obrigado porque você nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio estarmos juntos e nossa oração é que esta palavra realmente fale ao seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra, através do teu servo, e rogamos que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a tua palavra e nos dê fé para obedecermos os teus ensinamentos e vivermos segundo os teus preceitos. Guarda-nos, ó Pai, de todo mal, livra-nos, Senhor, das tentações, livra-nos do pecado, que a nossa vida seja sempre direcionada, focada em Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.